Oi, gente, meu nome é Isabelle. Eu sou aluna de zootecnia pela UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, e nós estamos fazendo a disciplina de zoologia. Não é isso, Tainara? Isso, meu nome é Tainara, como a Isabela disse, Isabelle disse, e hoje a gente veio falar sobre alguns fatos, ou não, né, desmistificar a respeito dos mamíferos que a gente já ouviu ao longo da nossa infância, né, na nossa vida aí, e a gente veio falar se é verdade ou se é mentira, algumas dessas frases que a gente já ouviu ao longo da nossa vida. E a primeira que eu vou falar, que nós vamos comentar um pouquinho a respeito do primeiro mamífero, a respeito dos porcos. Tô suando como um porco. Sempre Verdade ouvi isso. ou mentira? Eu sempre ouvi isso. Assim como tem essa, tem outras várias, né, que associa ao porco. Mas essa frase, ela não é verdade, é um mito, né? Porque, sim, os porcos têm glândulas, né, sudoríparas, assim como a gente, mas eles não chegam a transpirar, Não entendeu? são tão eficientes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, os porcos não suam como nós, por exemplo. E tem até a questão da lama, não é isso, Tainara? Sim, normalmente eles vão, se adentram, né, em poços de lama e tal, justamente porque a lã, ela passa um frescor, ela faz com que a pele do corpo, né, fique fresca por mais tempo. Se ele se banhasse, por exemplo, numa piscina de água até mesmo gelada, não duraria, Uhum. esse frescor não duraria tanto, porque a água evapora muito mais rápido do que a lama. Além disso, também, a lama protege a pele do corpo contra picadas de insetos. E sem contar que esse negócio de tô suando como um porco é justamente aquela coisa de associar o porco a coisas sujas, né? Suja. O porco é sempre associado a coisas sujas e isso não tem nada a ver, porque quando o porco está em um ambiente que tem espaço, né, um ambiente realmente ali que tem um planejamento para ele poder viver adequadamente, ele não faz as fezes, por exemplo, perto do lugar onde ele vai dormir e comer, assim como qualquer outro Exatamente. animal, né? Mas essa coisa de porco, não do animal em si, mas do porco associado à sujeira, é sempre associado ao animal. Isso vem até de histórias mesmo, que você também já deve ter Aham, visto, né, Isabel? É, já. de histórias em quadrinhos, o banqueiro ganancioso, o pilantra, o malvado, é sempre Sempre. associado ao corpo, né? Nossa, você tá igual um porquinho, hein? É sempre coisas ruins. E até em sistemas mais modernos, por exemplo, em que o chão é de cimento ou de madeira, e que a parte de cima é coberta, né, de laje ou qualquer coisa assim, não tem, assim, exposição direta ao sol. Então, Uhum. automaticamente também, eles também não têm acesso à lama, por exemplo. E eles Sim, não ficam se rolando na própria bosta. Então, essa ligação do corpo à sujeira não faz o menor sentido também. exatamente. Aquela coisa também, né? Você come como um porco. Eles Eu têm. ia falar isso agora. Pois é, não Tem faz essa sentido, também. né? Nenhum. Porque os porcos eles comem até onde eles suportam, até eles Conseguem, aham. conseguem. Não é igual muitos dos humanos, por exemplo. Eles têm muito mais papilas gustativas do que a gente, 33, se eu não me engano. Uhum. Então, eles são muito mais rígidos para comer em relação a gente, né? Exatamente. Sim. Então, não faz muito sentido.
Então, o primeiro mito que a gente apresentou é dos porcos, né? E Uhum. Mito, que esse é mito. mito. E um outro mamífero que a gente tá aí em todos os filmes de terror que eu já vi na infância, assim, e que gera um certo medo, confesso que até para mim, assim, os morcegos, e tem Mas você ainda tem medo? uma... Eu ainda tenho. Eu Tá. tinha, né? Eu Ah. tinha. Eu fico meio assim. Mas, enfim, são os morcegos e é aquela frase, né? Que eles bebem sangue de humano, que nós temos que tomar cuidado. O que você acha disso aí, Tainara? Ah, eu acho que às vezes os filmes fazem um grande serviço. Eu sei que é para entretenimento, né? Mas eu acho que em relação a isso é um desserviço, porque, tá, existem espécies hematófagas que realmente, né, bebem sangue, mas são cerca Sim, de mais ou menos 1.000 espécies de morcegos, e segundo o que eu li, somente três bebem sangue. E não é sangue humano. sim, Então, não precisa desse medo, né? Já que eles não vão atacar a gente, porque é uma espécie, na sua maioria, herbívora, né? sim. E a gente estava E comentando, né? Você falou da quantidade, não foi? exatamente. Eles, eles chegam, né, a chupar sangue, mas não é uma quantidade plausível que consegue matar um animal. E o animal que você até tinha falado há pouco tempo atrás, os animais que normalmente os morcegos chupam sangue de gado e alguns cervos, né? E não é uma quantidade significativa para matar o animal. É cerca de 2 colheres, então, assim, não é uma coisa alarmante, entendeu? E eles fazem um corte, né, parecido com a letra V no pescoço ou até em membros dos animais. E eu estava lendo, e tem alguns estudos já que eles estão estudando sobre a saliva do morcego, porque a saliva do morcego ela tem uma propriedade que é anticoagulante e estão fazendo estudos para desenvolver uma medicação para humanos para tratar as vítimas de AVC. Então, assim, esse animal é incrível, né? A gente não precisa ter tanto medo assim, né? Não Você precisa falou de ter uma medo coisa, dele, na né? verdade. Não precisa. Mas você falou de uma coisa que eu nem sabia. Que normalmente quando eles vão se alimentar de sangue, né, de outros animais, fazem um corte em forma de V. Em ver, Então faz, não é que faz sentido, né? Mas assim, é, vampiro, V, ou lá de fora vamp, né, e tal. Então, assim, uhum, tem uma certa ligação eles associarem, mas ao mesmo tempo, como eu disse antes, é um serviço. E por causa disso também, várias vezes os seres humanos tentaram dizimar aí a população de morcego de vários lugares, né, do mundo, sim, sendo que eles têm um papel fundamental, inclusive esses hematófagos que consomem, né, se alimentam de sangue, eles têm um papel fundamental na cadeia alimentar e no ecossistema como um todo mesmo, porque exatamente. dizimando essa população aí, com certeza geraria um desequilíbrio muito grande, né? Sim, e a gente vê em lenda que, na verdade, o morcego vem no pescoço e suga, e não, na verdade, não. Eles fazem um corte, parecido com a letra V mesmo, e eles não sugam o sangue, eles lambem. Então, Hum, assim, é completamente diferente do que a gente vê em filme e uma forma mais, né, fantasiosa.
E é até E é engraçado também, isso. né? Porque a maioria das pessoas não sabem que o morcego é mamífero. Sempre é Uhum, associado com a ave, né? Assim, sim, que voa é ave. Se é pequeno é inseto, se é um bicho um pouco maior, um animal um pouco maior, é ave. E o morcego é um mamífero. E muitas pessoas não têm ideia de que o morcego é um mamífero. sim. E eles são os únicos mamíferos que voam, né? Que podem voar. Segundo as matérias que a gente leu, a gente Uhum, estudou sobre os morcegos. sim, E é sim. isso. Mais um mito, né? Mais um mito. E agora vamos falar sobre os cães. Os Ai, é cães. os cães. A gente está no mês de agosto e eu não sei se você já ouviu isso, acho que muito provavelmente agosto é o mês do cachorro louco. Cachorro louco. O cachorro louco é o cachorro o quê? Louco, louco de raiva. Você ouviu isso? Aham, já, E aí? exatamente. E aí que, na verdade, vamos por partes, né? Eles falam que o mês do cachorro louco, o mês de agosto, porque coincide muita coisa, condições climáticas, temperatura, incidência de chuva, de ar e tal. E isso tudo pode auxiliar no cio das cadelas. Então, conciliando no cio delas, né? Então, consequentemente, vai ter um número maior de cruzamentos, entendeu? Então, pode ser que algum cachorro esteja com raiva e pode passar de cachorro em cachorro, mas assim, Não, não, e não sem contar. Sim, então, mito. mito. Mas eu acho também que é mito por um outro motivo, porque apesar de ser um mês com a maior incidência por causa de todos esses motivos, né, que você já falou, é, é uma doença que pode se dar em qualquer outra época do ano. Exatamente, E a exatamente. gente escuta também que é o mês do cachorro louco, mas também pode se dar em gatos, pode ser Sim, por morcegos, né? sim. Sim, Uhum. uma das características pode ser, sim, o animal se tornar um pouco mais agressivo, quando o animal acaba tendo a raiva, né? Mas, Uhum, não é porque o animal está com raiva que necessariamente é a raiva que a gente conhece quando uma pessoa está com raiva, não a raiva com doente, raiva. a raiva, o sentimento de sair atacando tudo e fazendo tudo que dá na teia. Quando o cachorro ou o gato está com raiva, não é a mesma coisa de nós, seres humanos, ter o sentimento de raiva. Ele pode sim vir a morder e tal, ter um comportamento um pouco mais agressivo, mas não necessariamente ser É um raivoso. cachorro louco. É um cachorro louco, né? A moça é o mesmo cachorro louco. Não necessariamente é assim, né? E sem contar também, Exatamente. como eu disse, não é só o cachorro. Pode ser o gato Outros também. animais. E pode ser contraído pelo morcego também, né? E é Uhum, passado pela mordida. E além disso, apesar da incidência ser muito menor, a gente também pode contrair raiva através da mordida, né? Desses animais já sim, infectados. já E infectados. o único método de prevenir a raiva é através da vacinação mesmo, não tem outro jeito. É, Então, mito? mito, Mito. mito. Concordamos, mito. Mais um. Mais um. Um outro animal que eu vou confessar que eu sou apaixonada, que tem vários mitos desse animal, são as baleias. E um mito que eu vou confessar que eu descobri há pouco tempo que é mito, mas que as baleias não conseguem respirar debaixo d'água. E depois de muito estudar e aprender um pouco sobre as baleias, a gente viu que, na verdade, as baleias não respiram embaixo d'água. Os pulmões delas são é,
Eles são Muito eficientes. muito eficientes, exatamente. Eu perdi a palavra. Eles são muito eficientes, então a baleia respira normalmente, né? No ar mesmo, como Na nós. superfície, assim, né? Exatamente. Só que nós, como humanos, nós respiramos, inspiramos e expiramos, né? Nariz e boca. A baleia, ela só tem é, um canal. Orifício, né? Um canal. Isso, só um canal. E esse canal chama espiráculo, que é aquele que fica no topo da cabeça da baleia. Sabe? E ela inspira e expira só Por esse canal, né? nesse canal. É como se fosse mesmo a nossa narina, entendeu? Então, ela é muito, a respiração dela é muito eficiente e ela sobe, né, na superfície, respira e ela consegue ir até altas profundidades pela a questão da capacidade de regular o Uhum. oxigênio que ela tem, Esse entendeu? daqui, gente, eu já vou te interromper, Isabelle, porque ela não se aguentou, porque ela é apaixonada por baleia. Ela já foi falando que é mito mesmo. E realmente é mito. Sim, Mas eu também fiquei muito curiosa, porque eu fiquei assim, gente, como assim elas não conseguem respirar debaixo d'água? Não é possível um negócio desse. E eu fui pesquisar um pouco mais a respeito, e os pulmões são tão eficientes que quando nós, seres humanos, respiramos, a gente consegue aproveitar cerca de 15% do oxigênio. Já as baleias conseguem aproveitar 90% e elas conseguem 90%. regular a frequência cardíaca de tal modo Aham, que elas conseguem chegar a tal profundidade, regulando a frequência cardíaca e permanecendo embaixo d'água durante um tempo muito longo. Então, assim, para isso tem que sim. ter um pulmão extremamente, assim, eficiente, coisa que, assim, nós, seres humanos, né, que temos também um corpo muito eficiente, né, inclusive os pulmões, não temos capacidade. Então, as baleias são animais mamíferos, né, extremamente, assim, sabe, inteligentes Evoluídos, e né? fenomenais. Sim, sim. E um outro Não, dizer, né? a gente estava até conversando sobre baleias encalhadas. Você lembra que a gente estava falando sobre baleias encalhadas? Sim, Que é muitas um vezes as outro pessoas tentando tema, ajudar, você estava me contando, né? Elas acabam matando, como é que você exatamente. estava me falando? Do É espiráculo mesmo. porque exatamente, é sobre esse espiráculo mesmo. Tem um outro dizer que as baleias, elas expelem água, sabe, pelo espiráculo. E, na verdade, o que a gente acabou de dizer é que ela inspira e expira por esse espiráculo. Então, E é ar. se você... E é ar. Então, se for água, ela morre afogada, Uhum. entendeu? Então, tem uma organização de resgate de mamíferos Aquáticos, né? marinhos, isso, no Reino Unido, e que essa organização descreveu, eu estava lendo isso, e ela descreveu casos de pessoas que encontram a baleia lá, né, encalhada, e elas vão lá e para não, na cabeça delas, né, obviamente, para a baleia não morrer, elas pegam água e jogam no espiráculo. Então, uma Então intenção que era acaba para ajudar, elas acabam matando a baleia afogada, porque é o acaba canal que ela usa matando. para respiração. Exatamente. E isso é uma coisa que, pela matéria que eu estava lendo, é uma coisa que é, isso acontece constantemente, porque as pessoas acham que só por ela estar soltando a água, porque não é água, são gotículas de água que fica ali mesmo, e quando ela vai inspirar e expirar,
quando sai aquele Acaba ar, saindo com né? tanta pressão que espirra a água que está ali junto. Exatamente. Tem até uma comparação quando nós estamos no frio e estamos inspirando né, respirando, inspirando e expirando, sai aquela fumacinha da nossa boca. Uhum. E é a mesma questão das baleias. Quando elas estão inspirando e expirando, sai as águas, né, aquelas gotículas de água, e também sai até fumaça, porque quando elas estão no quente, né? Condensa, né? Exatamente. Então, assim, é muita desinformação, mais um mito aí, né? A gente poderia falar E até de mais mitos, né? Mas são só quatro. exatamente. Então é isso? É isso. É E isso. Obrigada. a gente apresentou os 4 mitos de 4 animais diferentes, que são os porcos, o Uhum. morcego, o cachorro e a baleia. E o primeiro foi o pouco, né? Ah, você falou já. É, Que porco, travou. morcego, cachorro e baleia. Fechou, então.